Olha só que coisa, uma ala do STF, a ala ruim do STF, né? O Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Toffoli e talvez o Dino, né? A banda podre do STF. Está havendo uma pressão do André Mendonça para que a delação atinja Moraes. Isso está ampliando a tensão na corte. Ministros avaliam que crítica ao acordo e timing da proposta indicam tentativa de direcionar investigações contra o Alexandre de Moraes. Não, meu amigo, ao contrário, vocês que querem que isso não seja investigado, né? Esse pessoal da banda podre que está querendo preservar o Alexandre de Moraes. Não, tem que investigar. É lógico que tem que investigar o Alexandre de Moraes. É evidente que isso tem que ser investigado, né? Tá mais do que claro que tem problemas aí. E é exatamente por isso que tem que ser investigado agora. Porque quanto mais tempo isso ficar, mais esse pessoal, mais a banda podre do STF vai ter tempo para se preparar para tentar anular essa coisa toda, né? Ou seja, os ministros da banda podre estão atacando o André Mendonça nessa história. Vamos entender o contexto disso daqui, porque isso aqui é extremamente preocupante. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Xandão tá fazendo cara de paisagem, Joelson Bolsolavista é Bolsolavo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Chega a ser engraçado que o Globo coloca aqui, ó, ala do STF vê pressão para que delação atinja Moraes, né? E a a ala do STF, cara. A ala do STF tá aqui, ó. Essa ala que tá vendo pressão para atingir Moraes, né? Aqui, ó. A apresentação da proposta de delação premiada do empresário Daniel Vorcaro, a PGR e a PF abriu uma nova frente de tensão no STF. Em meio ao racha interno da corte, uma ala de ministros vê uma pressão para que o cardápio da delação produza elementos que atinjam o ministro Alexandre de Moraes. Reservadamente, integrantes do tribunal afirmaram que a reação ao acordo, marcada por críticas e cobranças sobre o conteúdo, e o próprio timing da entrega reforçam a leitura de que é uma tentativa de direcionar o alcance da colaboração. Ou seja, o fato do André Mendonça ter dito que o acordo estava ruim, a PF ter reclamado, a PGR ter reclamado do acordo, né, é porque queriam mais informações sobre o Alexandre de Moraes, né? E estão querendo criticar o André Mendonça nessa parada aqui. Ó. Ministros ouvidos pelo Globo apontam que não é comum que poucas horas após entregar a proposta já surjam críticas ao material, ainda que de forma reservada. Na avaliação desses magistrados, o movimento pode indicar resistência prévia aos elementos apresentados, sem que se tenha havido uma análise aprofundada. Olha que coisa! A impressão que dá. Lembra que teve um encontro lá em Brasília entre um juiz próximo ao Alexandre de Moraes e o advogado do Vorcaro? Estranho aquilo, né? Não quer dizer nada. Ele diz que não conversamos nada. Mas não dá a impressão de que essa delação aí foi autorizada pelo Alexandre de Moraes e daí agora o fato dela ter sido recusada, de estarem pedindo mais coisa, isso gerou um problema para o Alexandre de Moraes, né? Não, porque não quer que dê mais informação. Ali ele falou só que, né, que contratou o escritório para dizer que foi para chegar perto do Moraes mesmo, mas disse que não teve nada de errado com o Alexandre de Moraes, que nunca pediu nada para o Alexandre de Moraes e coisa e tal, o que a gente já sabe que é mentira. A gente já sabe que tem os textos dele lá perguntando, né? Você conseguiu, e aí, conseguiu bloquear, não sei o que lá, vocês lembram? A gente já tem essas mensagens dele, né? Então, realmente, né, a impressão que dá é que a delação premiada foi acordada com Alexandre de Moraes e o fato do Mendonça ter recusado ela, na verdade, a gente sabe agora que nem chegou no Mendonça ainda essa delação, foi recusada pela PF e pela PGR, é porque eles estão querendo achar que não, porque querem pegar o Alexandre de Moraes. Meu amigo, o Alexandre de Moraes tem enrolado até as cuecas nisso aí, né? Aqui, ó, segundo esses relatos, mais do que o conteúdo ainda sigiloso da proposta, o ambiente em torno da delação passou a ser visto como instrumento de pressão dentro e fora do tribunal. A avaliação é que Vorcaro se soma a outros episódios recentes que expuseram divisões internas do STF, especialmente no contexto das investigações relacionadas ao Master. Sim, a gente tá ligado que o caso do Toffoli, né, foi a mesma coisa, né? Vocês aí, os corruptos ligados ao Banco Master, queriam que o Vorcaro ficasse solto, que não ficasse preso, não sei o que lá, queriam manter o Toffoli como relator do caso do Master e não sei o que, e agora estão dizendo que não, que peraí, não pode, outros casos, né? Estão tentando chegar nisso de novo. É exatamente isso, a PF sabe que precisa anular o Toffoli e o Alexandre de Moraes, senão essa investigação não vai para frente, porque os dois estão implicados nessa coisa. Enquanto não anular o Toffoli e o Alexandre de Moraes, que estão implicados até o fio dos cabelos nesse caso, né, no caso do Alexandre de Moraes, os fios do cabelo do saco, que não tem cabelo na cabeça, enquanto eles não anular esses dois, eles não vão conseguir avançar com a investigação, porque esses dois vão dar um jeito de bloquear tudo, né?
Aqui, ó. Em caráter reservado, ministros dizem perceber movimentos em diversos sentidos, com interesses de extrair uma colaboração de elementos que possam alcançar morais, o que poderia acarretar futuramente, inclusive, nulidades processuais. Já estão dizendo não, que vai anular tudo. Não vamos anular tudo porque não pode. Pô. O Xandão não pode ser acusado de nada. O Xandão, o ser magnânimo, perfeito, Deus Sol do Brasil, que manda em tudo aqui, que ninguém pode questionar, ele não pode ser condenado. Nulidade, nulidade prévia. Ainda há leitura que houve um compasso de espera em movimentações relacionadas ao caso, possivelmente influenciado pelo calendário político recente com a sabatina frustrada do advogado-geral da União, o Jorge Bessias, ao STF. Né? Ministros também demonstraram preocupação com o risco de uso de trechos de eventuais delações para pressionar decisões ou constranger integrantes da corte. Tá todo mundo assistindo um Ancapso que falou, eu falei, não, mesmo que não aceite a delação, vai vazar a porra toda. É lógico que vai vazar a porra toda. Para essa ala, esse tipo de dinâmica tende a agravar o ambiente de desconfiança e aprofundar o racha interno. É isso que a gente quer racha interno. O STF, se tiver unido, vai estar unido com o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes e o Toffoli nunca vão estar do lado da verdade, nunca vão estar do lado do bem. Eles certamente vão estar do lado do mal. A única chance que a gente tem é ver o racha. É a maioria do STF estar do outro lado, né? E nesse momento existe essa chance, tá? Existe essa chance do resto do STF estar do lado bom da coisa, né? Aqui, ó. A proposta de delação do Vorcaro ainda será analisada pela PGR e pela PF, que podem pedir ajustes antes de envio eventual ao Supremo. Caberá ao relator avaliar os requisitos de legalidade, voluntariedade, utilidade, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, o Xandão está preocupado. E olha só, ele ficou preocupado depois que o juiz amigo dele conversou com o advogado do Vorcaro, né? Olha que coisa, né? O pessoal tá dizendo que não teve nada a ver. Não, não teve nada a ver, não. Coisa e tal. Mas a gente viu a cara dos dois naquele encontro ali. A cara tava ruim, né? Aqui, ó. Diz a Mônica Bergamo aqui. André Mendonça tem discussão dura com a defesa de Vorcaro por divergência em relação à delação. Ministro acredita que informações estão distantes do apurado pela PF, né? Então, essa teria sido a briga, né? Só que a gente sabe. Bom, não estou dizendo que não tenha havido uma discussão entre o André Mendonça e a defesa do Vorcaro, mas o André Mendonça disse que não leu a delação, então não pode saber que acredita que as informações estão distantes do apurado pela PF. Não há, por exemplo, esclarecimento sobre a relação de Davi Alcolumbre com o ex-banqueiro. Se realmente não está o Alcolumbre lá, tem alguma coisa errada, bicho, porque tem que estar o Alcolumbre, tem que estar o Alcolumbre, tem que estar o cara do BRB lá, o Ibanez Rocha, tem que estar o Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro. Esses nomes, meu amigo, meio que já fudeu já, esse pessoal tá. Diz a Mônica Bergamo aqui, ó, que o ministro do STF, André Mendonça, teve discussões ríspidas em termos duros com a defesa do ex-banqueiro. O magistrado está descontente com as informações já apresentadas à PGR pelos advogados de Vorcaro. Agora, veja, não necessariamente isso daqui é mentira, tá? Porque o que pode ter acontecido? O André Mendonça não leu ainda a delação do Vorcaro, mas a PF e a PGR já passaram para o André Mendonça, olha só, tá errado isso aqui, ó, isso aqui tá faltando, isso aqui não tem, tá? Essa informação que a gente já tem, não sei o que lá. E aí o André Mendonça chamou o advogado do Vorcaro e perguntou, né, aí, tá de brinks? Tá de brinks comigo? Tá de sacanagem? Que negócio é esse? Pô, vai fazer a parada ou não vai fazer a parada, né? Então pode ter havido a discussão mesmo sem o André Mendonça ter lido isso daqui. Ó. Insatisfeito, o André Mendonça não deve aceitar a delação premiada de Vorcaro. Mas lembra, a PF e a PGR tem que aceitar primeiro. Depois que o André Mendonça vai avaliar isso daí, né? Possível jogo duplo de Daniel Vorcaro na delação provoca reações no STF. Aqui, ó. André Mendonça mandou avisar o advogado José Luiz Oliveira Lima, advogado do Vorcaro, que toca a tentativa de delação do Vorcaro e que só falará com ele agora nos autos. Para um banqueiro que precisa muito de uma delação, não é nada bom o início das negociações do acordo. Ou seja, aparentemente, de fato, houve um desentendimento entre o André Mendonça e o advogado do Vorcaro por conta disso. Não que o André Mendonça tenha lido a delação, mas a PF e a PGR já falaram, o cara tá de brinks, o cara tá de sacanagem, não tá fazendo a coisa de verdade. Vorcaro completou essa semana 2 meses preso. No período precisou gerenciar desentendimentos com a própria família, não sei o que lá. No curso da elaboração dos anexos entregues aos investigadores da PF e da PGR, a família buscou um famoso advogado em São Paulo para que assumisse os trabalhos. O próprio banqueiro, no entanto, decidiu manter a equipe atual de advogados que cuida do acordo. Por quê? Porque é o advogado que conversa com o juiz que é amigo do Alexandre de Moraes. A preocupação do Vorcaro é justamente coordenar essa parada toda, ou seja, essa ala do STF que tá querendo é podar a delação. Não pode ter o Xandão, não pode botar o Xandão, não delata o Xandão não, o Vorcaro, né?
e tal pessoal aqui. Então, evidentemente, isso é um problema, né? Isso quer dizer que o André Mendonça está direcionando a delação para incluir o Alexandre de Moraes? De maneira alguma. O que está acontecendo é que quer ver os dados do Alexandre do Vorcaro. A gente sabe que teve pedido do Vorcaro para o Alexandre de Moraes no dia da prisão dele. Isso tem que ser esclarecido na delação. O que foi pedido ali? Se não tiver isso, meu amigo, então não quer dizer nada. E lembra, a delação falava que, de fato, o Vorcaro contratou o escritório da Viviane Barsi para chegar no Alexandre de Moraes, mas complementava que não fez pedido nenhum para o Alexandre de Moraes, que não fez nada. O que está muito estranho. O Alexandre de Moraes estava na casa do cara lá em Campos do Jordão, supostamente pode ter ganho apartamento em Campos do Jordão do Vorcaro, teve mensagem no dia da prisão, foi para Dubai logo em seguida. Alguma coisa tem muito mais ali que tem que ser esclarecido. Se não aparece na delação, não é que o André Mendonça tá querendo perseguir o Alexandre de Moraes. Não, porra, é porque o Vorcaro tem que explicar essas porra. Senão, não tem esse negócio, né? O André Mendonça desmente especulações sobre delação de Vorcaro. Ele diz que não teve acesso à proposta ainda de delação. Só a PF e a PGR que tiveram acesso, tá? Então, segundo ele, todo esse negócio de dizer que ele não aceitou, coisa e tal, isso é besteira. Quaisquer afirmações em sentido contrário não refletem a realidade dos fatos e carecem de fundamento. Mas como eu falei para vocês, isso não quer dizer que ele não possa ter sido alertado pela PF e pela PGR que o cara tá de brinks, o cara tá de sacanagem, o cara não tá querendo fazer uma delação séria, né? Então, vamos ver como é que vai seguir isso daqui, né? Gabinete de Mendonça afirma que o ministro é consistente e inequívoco em posição sobre delação. Tem que falar tudo, sobre todo mundo, inclusive sobre o STF. Se for doer no STF, tem que doer no STF. Cadê o Alcolumbre? Cadê o Alexandre de Moraes? Cadê esse pessoal todo aí? Tem que estar todo mundo. Não pode ter, eu vou escolher quem eu vou fazer delação, né? Então, esse é o negócio aqui. Outra coisa que estão falando aqui, isso daqui eu torço para que seja verdade, André Mendonça se blinda com a operação que atinge Ciro Nogueira, né? Para poder dizer que não tem nenhum privilégio, que não está querendo privilegiar um lado nem o outro, lembra que o Ciro Nogueira também era ministro do Bolsonaro na mesma época que o André Mendonça era AGU do governo Bolsonaro, né? Então eles tinham algum contato dentro do governo Bolsonaro. No entanto, ele falou, não, olha só, o Ciro Nogueira aqui, ó, peguei ele. Eu já falei para vocês que ficou estranha essa operação contra o Ciro Nogueira, porque é uma operação muito solta, né? Normalmente as operações da Compliance Zero eram 80 mandados de busca e apreensão, um monte de gente, um monte de preso, não sei o que lá. Essa aqui foi um cara só, poucos mandados de busca e apreensão contra o Ciro Nogueira. Pode ser que o Mendonça esteja preparado. Isso aqui foi a preparação. Porque aí depois, quando ele fizer o baque grande contra a esquerda, não vão poder dizer para ele que você poupou a direita e atacou a esquerda. Se bem que o Ciro Nogueira também é esquerda também, né? Amigo do Lula, tudo ligado ao Lula do mesmo jeito, né? Mas ele pode dizer que o Ciro Nogueira eu ataquei do mesmo jeito, a esquerda também. Eu tô indo, onde a prova leva, eu tô indo. Não interessa quem aparecer, vai chegar lá. E quando chegar no Alexandre de Moraes, chegou no Alexandre de Moraes, meu amigo, não tenho o que falar, né? Aqui, ó, após turbulências em delação, Vorcaro é aconselhado a trocar o advogado, por conta do encontro do advogado com o cara lá, com o juiz amigo do Alexandre de Moraes, que realmente ficou estranho, né? Mas eles estavam só batendo papo, eles moram no mesmo hotel, desceram ali, encontraram, bateram papo, coisa e tal. Pode ser tudo isso. Mas fica estranha essa história, né? Soa estranho essa história, né? E vocês sabem que coincidência é uma coisa muito rara em política. Assim, acontece, às vezes acontece coincidência, mas é extremamente raro de acontecer. Tá mais do que na cara que o Alexandre de Moraes está meio que controlando a delação do Vorcaro através desse nível de amizade aí, porque, é lógico, o Alexandre de Moraes tem muito interesse nisso daí. E agora tá chateado, porque continuam correndo atrás disso aqui, não aceitaram a delação que ele tinha achado ótima. Não, tem que aceitar do jeito que ele colocou. Acreditem no Vorcaro, diz o Alexandre de Moraes, né? Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Com plano de delação, Mendonça transfere ex-presidente do BRB para Papudim. Então isso aqui é outra coisa. O Paulo Henrique Costa, que é o presidente do BRB também, ou ex-presidente do BRB, também vai fazer delação. Também está indo para Papudim. É lógico que a delação do Vorcaro é muito mais pesada, porque o Vorcaro é o cara que pode chegar no Xandão, né? Mas a do BRB também é uma boa delação. As coisas tendem a esquentar. Não vejo indicação de que o André Mendonça está facilitando para ninguém, não. De fato, ele reclamou da delação, porque de fato a delação está muito leve. Ô Xandão, não adianta tentar direcionar a delação, não, cara. A gente está vendo. Você, com seu juizinho amigo do TSE, falando com o advogado do Vorcaro, você está direcionando a delação, ô Xandão. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.